o pastor Dr. Grijalva Miranda, presidente das Assembleias de Deus Ágape em Fortaleza, e é com muita honra que recebemos ele para falar um pouco sobre alguns temas relacionados à pandemia e o retorno das igrejas depois deste período que ficaram sem realizar as suas reuniões e cultos. Seja bem-vindo, pastor Dr. Grijalva Miranda. Pastor Kennedy, é um prazer imenso. Quero agradecer o convite de estar nesta manhã com todos. Quero abraçar aqui especialmente a nossa igreja Ágape no Conjunto Ceará. Estamos aqui à disposição para que nós possamos conversar sobre esses dias difíceis de pandemia no mundo inteiro. Sim, muito bem. Dr. Grijalva, na verdade nós sabemos que a pandemia não foi apenas no Brasil, mas se deu em todo o mundo, né? Diversos países foram acometidos pela Covid-19 e agora nós estamos vivendo um novo momento, principalmente que se diz relacionado às igrejas. E um dos temas que mais abordados dentro do campo eclesiástico, junto aos pastores, é o que se dará o retorno das igrejas pós-pandemia. Como isso vai afetar os membros, vai afetar os pastores, as lideranças. Nós temos algumas leis também em alguns estados que já foram pré-estabelecidos. E como se dará isso? O retorno das igrejas pós-pandemia. Muito bem, pastor Kennedy. Esse é o grande problema pelo qual nós todos estamos a nos deparar. Especialmente pelo fato de que ainda há uma incógnita no ar, tá? Sim. Ou seja, será que nós vamos voltar mesmo dia 22? Estamos nós todos na expectativa, não é? A pandemia do coronavírus, ela trouxe transtornos em todos os setores, em todas as áreas da humanidade, todas as áreas, e nós, religiosos, sim, cristãos, não fomos deixados de lado, muito pelo contrário, não ficamos isentos, fomos também afetados. E para nós, a coisa foi muito pior do que para outras religiões. Sim. Os cristãos, especialmente evangélicos, tivemos uma perda maior pelo simples fato, pastor Kennedy, de que no meio do povo evangélico há muitos idosos. E só para você ter uma ideia, essas pessoas com idade mais avançada, exatamente elas, muitas vezes, o único local que elas tinham para ir era a igreja. Era a única forma que elas tinham de tentar dar sentido à vida. Não só o ambiente religioso, mas de lazer, de família, de convívio. Para essas pessoas, era o único lazer que ela tinha, era ir à igreja, estar com os irmãos, abraçando os irmãos. Aquilo ali fazia com que essas pessoas renovassem as suas forças. Sim. A ouvir a palavra de Deus, a ouvir uma oração, um louvor. O convívio entre as pessoas. Então, tudo isso, simplesmente de uma para outra, acabou. Então, nós como pastores, você sabe disso, o sofrimento nosso é grande, exatamente para... distanciamento. Como é que estão essas pessoas, não é? Sim. Só para você ter uma ideia, nós estamos há mais de 100 dias sem ver a maioria dos irmãos, 100 dias. Sim. Nós paramos lá na Assembleia de Deus Ágape no Conjunto Ceará, nós tomamos a iniciativa própria, tá? Antes mesmo do decreto do governador, que foi no dia 19 ou foi 20 de março, nós, dia 16, havíamos feito uma reunião com o nosso corpo de obreiro e já havíamos decidido por paralisar, exatamente para que nós não expuséssemos os nossos irmãos e irmãs a nenhum risco à sua saúde. Então, já tínhamos partido da frente. Porém, 100 dias sem ver os irmãos não é fácil. E agora vem o retorno. Como se dará isso? Para eles e para nós. Esse retorno, pelo que está estabelecido no decreto governamental... Isso no estado do Ceará. No estado do Ceará, porque cada estado tem o seu mecanismo próprio, né? As suas leis. No estado do Ceará, o governador baixou o decreto, agora, no dia 31 de
maio, exatamente estabelecendo fases para que voltássemos. Isso fosse retomado. O isolamento passo a fosse passo. sendo relaxado paulatinamente. Sim. E nós, igrejas, nós nos enquadramos exatamente na segunda fase. Na segunda não é? fase. Sim. Fase esta que vai começar dia 22. E quando começamos hoje esta live, eu disse que está previsto. Talvez aconteça. Porque essa minha preocupação está prevista para o dia 22. Será que vai acontecer? Oro a Deus que aconteça. A nossa súplica ao Senhor é que isso se concretize. Porque hoje, quando eu estava vindo para cá, nós já estamos tendo problemas em alguns estados. Quando nós estávamos vindo para cá, em função do retorno das pessoas. Em função do retorno. Lá em São Paulo, por exemplo, eu estava ouvindo hoje no noticiário que uma cidade do interior de São Paulo, decretou o relaxamento do isolamento, começaram a voltar e hoje o juiz proibiu, mandou voltar tudo ao que era antes. Isso seria uma precaução em relação... Ou pode seja, subir o pico? Pastor Kennedy, é tudo muito complicado. Uma nova onda Olha, do vírus? Essa situação que vivemos é muito atípica, tá? Tá todo mundo, um tanto quanto perdido. Essa é algo novo. Essa é a grande verdade, sim. não é? A coisa é nova para todo mundo, tá? Então, a própria OMS muitas vezes não consegue se entender, diz uma coisa, uma semana a outra muda. Então, são situações muito difíceis. Eu, particularmente, acho que esse nosso retorno, vamos imaginar e orar a Deus para que isso aconteça nessa segunda fase. Então, a previsão é 22, né? 22, retorna às instituições religiosas, especialmente nós evangélicos. Mas foi estabelecido, pastor doutor Djalma, um percentual, um número. Isso, nós temos... A grande pergunta é, eu sou pastor, tenho 100 membros, 200 membros, eu vou colocar todos lá. Seria bom, mas não é bem isso. Não é bem assim. Que foi estabelecido. Vamos lá. O que diz o decreto e qual será a forma como a gente viabilizará isto? Por exemplo, eu vou tomar como exemplo a nossa igreja, né? Para que as pessoas possam ter uma ideia, não é? O decreto, então, estabelece que o retorno começa dia 22 né? de junho. 22 de junho até o dia 5 de julho. 22 de junho. Então foi estabelecido uma data inicial e final. Sim, nós vamos falar... É um teste. Nós vamos falar sobre todas elas, né? Então, veja, a primeira fase do retorno das instituições religiosas, especialmente nós evangélicos, começa a primeira fase, 22, até o dia 5. Essa é a primeira fase para nós evangélicos. Então, dia 22 ao dia 5 de julho, 22 de junho a 5 de julho, nós, então, começaremos a primeira fase de retorno. Para nós, primeira fase de retorno. Onde, nessa primeira fase, o decreto estabelece que deverão retornar às instituições com apenas 20%. 20% de quê, pastor? 20% da capacidade do ambiente. Por exemplo, a nossa igreja, situada lá no Conjunto Ceará, a nossa Assembleia de Deus Ágape, ela tem uma capacidade máxima de 450 lugares. Sim. 450 lugares seria o número máximo que a nossa igreja comporta de pessoas sentadas. 450. Se nós vamos voltar dia 22, nós só podemos, até o dia 5 de julho, fazer reuniões, cultos, com apenas 20% de 450 lugares que a igreja comporta. No caso, 90 pessoas. Então, nesses primeiros dias, nós então estaremos fazendo nossos cultos com 90 pessoas, 90 irmãos e irmãs. E a pergunta é, pastor, e o resto? Aí, meus queridos colegas pastores, nós somos pessoas inteligentes, não é? E vamos ter que ter criatividade. Se é um rodízio? Como vamos fazer, né? Eu estou, como todos, provavelmente, nessa mesma situação. Como vamos fazer isso? Eu estou muito complexo. Muito. Eu estou calculando, vendo como fazer para organizar isso.
a minha ideia, vou externalizar a minha ideia. Quem sabe pode ser uma sugestão para alguns dos pastores que nos acompanham. Para a nossa também. igreja na Agri. Nessa primeira fase, começando dia 22 até o dia 5 de julho, como nós só podemos colocar dentro da igreja 90 pessoas, no máximo, que é 20% do total 20%, de 450, são 90 crentes, 20%. Então, a ideia é que a gente possa fazer cultos não muito longos, por exemplo, domingo, que é o culto mais frequentado da igreja, onde as pessoas costumam ir à igreja. Geralmente vão querer ir no domingo. Com mais frequência, né? Domingo. Então a ideia é que a gente faça um culto não muito longo, talvez de 60 minutos, não é? Um louvor e uma pregação. Sim. E a gente, em vez de fazer um culto, faz, por exemplo, 3, 4 cultos. Tá? Começa um culto às 4 horas até às 17. 17 às 18, 18 às 19, também durante 19 o dia pela manhã. Exato, né? Então, seria uma ideia. Você faz, por exemplo, no nosso caso lá, se fizermos 4 cultos, nós vamos ter quase 400 crentes sendo atendidos pela palavra de Deus, não é? Então, seria uma Grijalva, seria uma ideia. Além dessa sugestão, é importante também falarmos. As igrejas, elas devem estar equipadas. Claro, evidentemente. Olhe, você não pode receber as pessoas de jeito nenhum. Vejam vocês, nós estamos, o isolamento está sendo relaxado, estamos voltando às atividades a partir de 22, mas não esqueçam, o vírus continua atuando, né? A gente sabe, tá? Isso aqui é inegável. Claro que em algumas situações houve algum exagero, talvez até tenha havido, mas não há como negar que o coronavírus está aí, né? Nós pode somos... ter havido pelo grau também da urgência, pois nós estávamos nos dando diante de uma pandemia. Exatamente. Então, temos que tomar todas as precauções. Por exemplo, vamos colocar 90 crentes, no caso de uma igreja que comporte 450, vão ter 90. Esses 90 crentes serão distribuídos, mantendo a distância. Nós vamos ter que colocar álcool gel na entrada, todo mundo de máscara, não é? Principalmente então, aqueles que são... Principalmente as pessoas que são portadoras de alguma morbidade, tá? Essas pessoas especialmente terão que ter um cuidado especial. Eu recebi ligações de algumas irmãs, não é? E a gente fica assim com o coração partido, né? Quem me ligou assim que saiu o decreto foi uma irmã de quase 90 anos, né? Ela disse, pastor, vai voltar dia 22, eu sou a primeira que estou lá. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, aquela irmã tem alguma morbidade, como é que vamos fazer? Eu digo, eu vou ter que conversar com essa irmã, diz, irmã, olha, você tem alguma morbidade, olha, tenha cuidado. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar para a segunda fase. Sim. Então, são algumas situações que a gente precisa, como pastor da igreja, responsável pelo rebanho, nós temos que tomar os cuidados necessários, evidentemente. Isso vai atingir uma outra pergunta que podemos antecipar, que é uma questão que envolve a eclesiologia, ou se não, as questões ligadas à liturgia do culto. Como se dará isso? Pessoas preparadas para atender essas pessoas, o uso do medidor de temperatura. A igreja vai se adaptar a algo que antes não precisava, era estender a mão, a paz do Senhor, o abraço. Pois é. Exatamente, esse nosso costume, né? Sim. Que é muito bom, o costume de pegar na mão, de abraçar, isso é uma coisa que faz parte de nós evangélicos, especialmente nós assembleianos, né? Já é quase que automático. Olha, um dos choques que nós tomamos, logo começou a pandemia, mesmo antes do isolamento, foi um choque na igreja, não é? Quando começou o vírus se espalhar no Brasil, eu tomei logo essa providência. Eu digo, irmãos, olha... Se antecipou. Eu me antecipei em muitas medidas. Um mês antes da coisa se espalhar e do isolamento ser decretado, um mês antes, eu já tinha reunido os irmãos num culto e disse, irmão, olha, eu vou hoje pedir para vocês, com muita tristeza, mas um dos símbolos da nossa igreja, uma das marcas do assembleiano é a paz do Senhor, é pegar na mão, é abraçar, e eu quero com muita tristeza comunicar a vocês hoje, que em virtude da pandemia, nós vamos ter que nos abster. Rapaz, foi aquele clamor. Isso é uma mudança em todas as áreas. Pastor, calma, não pode, é por um tempo. Então já tomamos essa providência.
E agora, especialmente, que temos que ter esse cuidado, né? Vamos apertar a mão? Vamos, mas só quando passar isso. Por enquanto, vamos nos conter em estar na igreja, adorando ao Senhor e sendo alimentado pela palavra de Deus. Mas, por enquanto, nada de abraço, nada de aperto de mão ainda. Temos que ter paciência. Pastor Vamos só concluir as etapas, sim, não é? Sim. Eu falei da primeira etapa, que vai de 22 a 5, com 20%, sim. Né? De 6 de julho até o dia 19 de julho, nós teremos, então, a segunda etapa para os evangélicos, que será permitido assistir às reuniões 50% da capacidade da igreja. Isso depois de julho. Em julho. Sim, a partir do dia 6. Dia 6. De 6 a 19 de julho é a segunda etapa. Isso já pode ser 50%. 50%, tá? É a segunda etapa para nós evangélicos. E a partir do dia 20 de julho, aí libera total, 100%. Então, são essas 3 etapas. Isto tudo, se as coisas se mantiverem sob controle, tá? Sim. Sempre as autoridades ressaltam esse detalhe, né? Isso tudo é teste. Se a coisa mantivesse sob controle como parece estar, então a coisa será desta forma. Então, a partir de 20 de julho é que nós, finalmente, estando tudo sob controle, a gente vai ter o prazer de estar com a capacidade plena das nossas igrejas, com todos os nossos irmãos, sem nenhuma restrição, mas, claro, continuaremos com todas as cautelas necessárias, como o aperto de mão ainda não será permitido e o álcool gel vai permanecer na entrada da igreja por muito tempo. Uso de máscaras. Uso de máscara, não é? Temos que continuar. Uma sugestão também que nós passamos para alguns líderes seria a aquisição daquele medidor de temperatura. Nós estamos adquirindo, isso né? É interessante. Às vezes tem uma pessoa que pode estar chegando na igreja e está ali febril e precisa até de um encaminhamento. A igreja vai prestar àquela pessoa o atendimento necessário. Sim, nós temos na igreja, graças a Deus, algumas enfermeiras, temos médica na igreja. Ótimo. Então, essas pessoas estão ali para dar essa orientação. Inclusive, nós já adquirimos um objeto que tem lá para colocar álcool, não é? Há um suporte que você aquele suporte, excelente. Aquele suporte que nós... Comumente a gente vê nos supermercados, né? Ótimo. Aquele suporte, nós vamos adquirir aquilo lá e vamos adquirir também aquele medidor de temperatura, Ótimo. Né? Que você não toca na pessoa, mas já vê a temperatura. Vai que chegue lá o irmão para assistir o culto e a temperatura acuse 39, evidentemente essa pessoa vai ser convidada para ir para casa. Ou se não, já ser conduzida à unidade hospitalar. Exatamente, e se cuidar e já tomar as precauções e, se necessário for, até já ser conduzida ao posto de saúde, né? Então, todas as precauções, nós com certeza, pastor Kennedy, vamos ter esse cuidado, e isso não só nós, todas as igrejas. Por um detalhe muito importante, que eu vou ressaltar para os irmãos e irmãs, e especialmente pastores, precisamos ter esses cuidados? Precisamos. Por quê? Porque as pessoas, os evangélicos especialmente, nós somos muito visados. As pessoas ficam tudo olhando para a gente. Então, se acontece, como aconteceu em alguns lugares, de você não tomar as cautelas necessárias e alguém seja contaminado e acuse a igreja que foi na igreja, isso, gente, pode acarretar problemas seríssimos para a liderança da igreja. Então, nós, como líderes, precisamos estar exatamente acautelados para que isso não venha a acontecer com a nossa comunidade. Então, cuidado acima de tudo, e faço que nem o slogan de alguém por aí, e Deus acima de todos, não é? Sim, é verdade. Muito bem, queridos, nós estamos com o pastor Dr. Grijalva Miranda, falando um pouco sobre o retorno das igrejas pós-pandemia. Claro, há muito o que ser feito, mas é preciso, acima de tudo, precaução, cuidado, cautela, para que nós não venhamos incorrer em erros. E, claro, existem leis para isso, mas é preciso também observar algo que é essencial. O doutor Grijalva pode até falar um pouco mais, dentro desta área mais jurídica, como advogado. As leis, elas tramitam em 2 caminhos, que são bem práticos: direitos e deveres. Não é porque existe agora o direito que nos dá a condição de estar no templo com os membros,
que vamos abrir as portas, não ter cautela, não. Mas Jesus está presente e coronavírus não entra aqui. Mas não é bem isso. Não, é claro que a gente Então, não temos pode que ter. enveredar por esse caminho, Sim, né? sim. Não, nós somos crentes, Jesus está, Jesus Sim, guarda, sim. guarda. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a mesma chuva que cai Para o justo, para o justo, cai para o injusto. Sim, Essa é uma premissa bíblica Sim. que nós cristãos não podemos esquecer. Então, o vírus está aí. Nós temos exemplos, infelizmente, tristes, de pastores, Sim. colegas nossos, não é? No nosso caso específico, o nosso presidente da nossa convenção foi vítima desse tal coronavírus, uma pessoa que não era uma pessoa velha, uma pessoa nova ainda. Neto Nunes, em memória. Pastor Neto Sim, Nunes, sim. muito querido por todos Muito nós, uma pessoa obrigado. maravilhosa, uma pessoa ainda Sim. de idade, uma pessoa nova ainda. Jovem. Mas infelizmente, tá, foi acometido e não resistiu e partiu para a glória. Então, a coisa é real, né? Não podemos partir dessa premissa pelo fato Da de ser ideia crente, estamos imunes. espiritual. Não, e a minha oração, pastor Kennedy, deixa eu só, eu Sim. gosto sempre de citar o exemplo da igreja que eu vivencio, né? A minha oração na igreja sempre foi: Senhor, olha, nos guarda desse tal coronavírus, mas se alguém pegar, e pegaram, se alguém pegar, Senhor, faz com que seja algo suportável, para que não precise nem ir para o hospital. É doloroso. Olha, eu vou dizer aqui para a glória do nome de Jesus, para a glória dele, Jesus de Nazaré, na Assembleia de Deus, Ágape, para a glória de Deus. Tivemos vários irmãos que foram contaminados, vários, mas graças a Deus, nenhum teve que ir ser internado no hospital. Todos foram tratados em casa. Deus concedeu a graça desses irmãos passarem por isso e suportarem, e foram tratados em casa e estão curados na sua grande maioria. Isso para a glória do nome do Senhor. Afetados? Foram. Nós não estamos imunes. Mas tiveram entendimento do isolamento. Tomaram todas as precauções, Isso é muito fizeram o importante. tratamento e não Muito necessitaram de ocupar os leitos hospitalares para a glória do nome do Senhor Jesus. Diante disso que está sendo exposto, algo que me chama a atenção, pastor Grijalva, foi a pouca participação por grande parte da sociedade nesse incentivo de levar o entendimento às pessoas que deveriam ter esse cuidado. Poucas pessoas não se portaram. Exatamente, isso foi um problema sério, né? Viraram as costas para as notícias, para aquilo que estava acontecendo, até dentro da sua própria comunidade. Mas é importante que a igreja dê o exemplo. Exatamente, é por isso que a gente está aqui hoje, a seu convite, para orientar as pessoas como devemos proceder nesse retorno, exatamente porque nós, como igreja, temos que ser um exemplo em tudo. Em tudo. A notícia que se tem na cidade hoje, inclusive, é de que nessa volta que começou ontem, o retorno para valer começou ontem, a notícia é que os shoppings estão abarrotados de gente. Sim. Gente, por favor, a pessoa tem que ter cautela, o shopping continua lá, não vai sair. Então se programe para ir quando tiver menos pessoas circulando. Será que isso é muito importante? Que diante desse retorno, como não houve a possibilidade de uma participação maior dos líderes religiosos em relação, claro, porque eles também deveriam estar em suas casas, mas agora não seria o momento desses líderes também se colocar à disposição das autoridades para contribuir para esse retorno, orientando as pessoas, não só da igreja, mas da própria comunidade? Porque acredito, pastor Grijalva, que o pastor, o líder, ele tem o seu papel dentro da sociedade, não apenas dentro da sua área de atuação, que é a igreja, mas também fora. Sem dúvida. É o nosso momento também, como cidadãos, Claro. não apenas como pastores ou como professores, mas como cidadãos, orientar essas pessoas, dando a eles a entender essas fases, primeira, segunda, terceira, parece que até a sexta fase, é isso. Sim. Então, como se dará tudo isso se não houver a participação não só da sociedade, mas também de líderes, Com certeza. como os pastores? Com certeza. Lamentavelmente,
eu digo lamentável, porque a gente vê isso no dia a dia. Você colocou uma situação muito interessante. As igrejas evangélicas estão situadas em todos os roncões desse país. Sim. Tá? Nós estamos nos mais longínquos lugares do Brasil, nas comunidades carentes. Estamos lá. Nas comunidades. Estamos lá, a evangélica está Muitas lá. pessoas. Então, lamentavelmente, as autoridades públicas não reconhecem esse fato que você levantou. Infelizmente. Infelizmente. Eles não sabem o que estão perdendo, a contribuição Sim. que estão perdendo em terem tido a sensibilidade de convocar pastores evangélicos para que pudessem disseminar essas informações. Orientar, Exatamente. aconselhar. E não é uma Exatamente. questão política, porque não tem nada a ver com política. Se É um problema de saúde pública. Se propormos uma reunião com as autoridades públicas, é para uma orientação, contribuir com a sociedade. Claro. Mas é uma questão. Não, política. Não, a política é uma questão que deve ser tratada, mas dentro de um âmbito completamente diferente. Lógico. Não diante de uma pandemia como essa, Claro. que o que está ali em jogo, se podemos assim dizer, é a vida. Vida humana, exatamente. A vida. Então, por Bem que mais não precioso. agora, nessa segunda fase, já que as igrejas vão retomar as suas atividades, reunir as lideranças, tratar deste assunto, Era muito interessante. com a contribuição que um pastor, como o senhor bem falou, hoje o senhor tem uma liderança dentro de um bairro que é um dos maiores, em termos numéricos, de Fortaleza, que é o Conjunto Ceará. Muito grande. Então, nós temos 400 membros. Então, nós vamos multiplicar isso. Quantas famílias estão inseridas dentro dessa comunidade e o senhor como pastor-presidente? Então, com a contribuição, como o senhor bem falou, antecipou o isolamento antes mesmo que houvesse um decreto. Isso. Então, estes homens deveriam sim assentar-se à mesa com o prefeito, com o governador, ou com o presidente da República, não importa, mas que pudessem ser ouvidos. E eu repito aqui, não por uma questão política, Claro. mas por uma questão de ordem social, para o bem da população. Então, de antemão, quero parabenizar, né, por essa iniciativa. Nós vamos a uma segunda pergunta, tá? Mas há perguntas também. Nós estamos aqui no nosso estúdio, hoje nos acompanhando também, o Steve e também o Gabriel, que está aí. Há perguntas? É isso, Gabriel? Você está fazendo um sinal? Sim. Isso, muito bem. Vamos às perguntas aqui, vamos atender os nossos irmãos. Bispo André Santos, quem não respeitar essa medida, o que acontecerá com a igreja e o pastor? Muito bem. Essa é uma da grande preocupação dos líderes, mas dos líderes que têm esse cuidado. Porque tem alguns que abrem e dizem, aqui quem abriu foi a porta foi Jesus. Então ninguém fecha, mas não é bem isso. Existem leis para isso, não é isso, doutor Grijal? Pastor Kennedy, esse é um assunto muito, muito sério, né? Em relação à desobediência, tá? Coincidentemente, apesar, eu sou pastor, mas também sou advogado. Sim. Né? E em relação a essa pandemia, nós temos que ter alguns cuidados, né? Quando começou o isolamento, eu como pastor, e advogado, eu fui assim que bombardeado por muitos outros pastores. E agora? Você como advogado não vai fazer nada? Nós não temos aí, todo mundo invocava o artigo. Vai entrar com ação? Foi eu acredito. Uma voz única, todo mundo invocando o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, a famosa liberdade religiosa. Pastor, mas não pode. Gente, é claro que nós temos a liberdade religiosa, está prevista e assegurada na Constituição Federal. Nós temos o impedimento do Estado de proibir a realização de cultos, porém, essa é uma regra. Laico, essa é lógico. Sim. Só que isso é uma regra geral da Constituição que é para ser respeitada, sim, porém há exceções. Tá? Tem uma exceçãozinha lá no artigo da Constituição também, o artigo 19 da Constituição também tem lá uma exceção que a gente só vê a regra, não vê a exceção, né? O artigo 19 os direitos, deveres. Aí vem lá os deveres. E o artigo 19 fala que em caso de saúde pública, essas liberdades, em caso de saúde pública e outros casos, mas vamos nos ater ao caso em si, que é a saúde pública, que é a pandemia. E está lá previsto que em caso de saúde pública,
pode haver algumas restrições. Tá? Então, a pergunta do nosso bispo Sim. se houve um decreto governamental, tá, estabelecendo regras, e a regra vamos lá, nesse primeiro momento, 20%. Aí chega a fiscalização numa igreja, a igreja tem capacidade para 100 pessoas e tem 100 pessoas dentro. Essa igreja infringiu uma ordem governamental, um decreto governamental. Ao infringir o decreto, ele incorre uma situação de saúde pública. Saúde pública. Ele incorre num Sim. crime, artigo 268 do Código Penal brasileiro. Então, o pastor da igreja pode responder criminalmente por ter descumprido uma ordem, tá, para preservação da saúde pública. Então, nós como pastores, como dissemos no começo, nós temos que ser exemplo. Então, se está estabelecido no decreto 20%, vamos tentar Isso fazer pode 20%. ocorrer também, doutor Luizão, com o fechamento do prédio? Pode, né? Nesse primeiro momento, talvez não, né? Sim. Mas se você insistir em descumprir, pode até incorrer Pode. no fechamento da igreja. Então, nós não queremos isso para a igreja nenhuma. E Acredito precisamos que no primeiro momento pode haver uma advertência, uma orientação. Sim, vai ser uma advertência, não é? E se a coisa persistir, pode até chegar ao fechamento. Então, não vamos incorrer por esse caminho. Nós temos que pautar. E eu sempre frisei para os irmãos, né? Aí alguém me questionava quando eu dizia, olha, algumas regras são excepcionais em virtude da saúde pública. Aí ele, mas pastor, mas não pode proibir. Eu digo, calma, querido, não tem decreto nenhum proibindo a mim e a nós de adorarmos a Deus. Não. Sim, O que estão proibindo é a reunião coletiva, é estarmos juntos, aglomerados na igreja. Mas adorar o Senhor, ninguém me proibiu e nem pode proibir. Porque se baixar um decreto, e eu disse isso para eles, né? Se baixar uma reunião de pastores, se baixar um decreto proibindo que eu adore ao Senhor na minha casa, aí não. Esse decreto jamais poderá... E não houve isso. E não houve isso, e nem poderia haver, Não. porque aí seria realmente contrariar a palavra de Deus, impedir que eu adore ao Senhor, e isso não poderia acontecer. A grande questão foi o que o senhor estava falando aqui no início, quando estávamos conversando ainda sobre esses assuntos. Foi a adaptação dos pastores às lives, Rapaz, olha, os cultos sem você ver nenhum membro. Pastor Kennedy, Isso foi desafiador. O sofrimento foi grande, olha, especialmente para nós, né, que não tínhamos, você não, que já está acostumado com a coisa midiática, não é, pastor Kennedy? Mas para nós, eu confesso que para mim foi uma dificuldade grande, não é? Eu sempre tive aquela concepção, eu lhe disse no começo aqui, em off, aquela concepção de que o pastor é aquele que cuida ali da ovelha, pegando no seu pelo para ver se tem algum espinho, coisa. E de repente chega esse negócio. E eu tive que me cuidar à distância, fazer culto online. Sem ver ninguém. Sem ver ninguém. E eu sempre digo para os irmãos, vocês são privilegiados, porque vocês, terça, sábado e domingo, estão me vendo. E eu não vejo vocês, eu estou aqui isolado, não consigo ver ninguém. É uma loucura. Então, foi uma nova fase, foi uma experiência, e eu tenho certeza, depois dessa pandemia, pastor Kennedy, vai ser muito diferente. Tá? Muito diferente, os irmãos vão valorizar mais a igreja. Essa é uma das perguntas que a gente pode até antecipar em função do tempo. Haverá uma mudança dentro do campo eclesiástico pós-pandemia? Será que a eclesiologia, tudo que envolve a igreja, os ministros, haverá uma mudança pós-pandemia? Ou seremos os mesmos? Como se dará Para isso? ser sincero, pastor Kennedy, eu imagino que depois da pandemia, passar tudo isso, eu acho que nós vamos ser um pouco diferentes. Tá? Não só pastores, mas especialmente a membresia, porque muita gente, se você observar, muitas pessoas que iam à igreja sem compromisso, e você sabe que tem pessoas que vão sem compromisso, não é? Eu tenho certeza que depois da pandemia, elas vão voltar para a igreja com uma cabeça diferente. Com outro olhar. Com outro olhar, com um compromisso diferente. Elas vão, rapaz, com certeza, muitas dessas pessoas hoje, elas perceberam que a igreja tem
uma importância grande na nossa vida A pandemia, espiritual. ela resgatou, eu acredito que é um termo que a gente pode usar, a valorização da unidade, da proximidade, Da família. da família, Não é? A família do nunca dia a teve, dia. a família nunca teve tão unida, né? É verdade. Junta ali, né? Sim, sim, sim. Meu Deus, então, vários parâmetros E esse foram... distanciamento serviu também assim para... tenho saudades do pastor Grijalva. Eu acredito que isso acontece. Com certeza. Então, em vários aspectos, vai trazer muitas mudanças, creio eu, inclusive, positivas. Depois de passarmos isso, nós vamos colher frutos disso, porque Deus tem um propósito com tudo. Inclusive, na dificuldade, Deus tem lá os seus propósitos, que são muito bons para todos nós. Uma das perguntas, claro que não está dentro aqui do tema, mas é um assunto corriqueiro. Deus foi o responsável pela pandemia, pelo coronavírus, né? As pessoas ficam, Deus enviou esse mal, né? Na verdade, nós acreditamos que Deus permite, mas tudo isso é fruto do próprio homem, Claro. do próprio homem. Consequência do pecado humano, né? Isso tem se alastrado. Desenvolve tudo isso. Mas Nós ouvimos claro, muitas lives, né, sobre esses assuntos, um deles é sobre a questão escatológica. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Não é teologia, isso é outra história. vamos falar em outro momento. Mas muitas pessoas ficaram preocupadas. É o final dos tempos, o fim do mundo chegou, né? O coronavírus marca agora a nova era, né? Aquela história toda. Eu pessoalmente acredito que é um novo momento que a igreja retoma e retorna com uma outra visão, mas não nos compete falar sobre isso. E Jesus falou, deixou bem claro sobre as estações, o tempo, o fim. Existem os sinais, mas nós não podemos antecipar nada sobre isso, porque é uma questão que compete a Deus. Precisamos tomar cuidado em relação a essa área. Temos que tomar cuidado, porque nesses dias a gente tem acompanhado muitas notícias, as mais pavorosas. Então eu tenho Causando até pânico nas pessoas, medo. Eu recebi vídeo de irmãos quase desesperados. Pastor, pelo amor de Deus, olha esse vídeo. Quando eu olho o vídeo lá, eu vou ter que orar a Deus e ligar para o irmão. Irmão, olha, tenha calma, vamos devagar, não é bem assim, olha, vamos ter cautela. Porque são situações de pessoas que aproveitam a oportunidade para disseminar o pavor, o pânico. Gente, vamos crer que nós somos servos de Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo no momento das circunstâncias difíceis. Ele está conosco. Não, o salmista diz que Jacó é o nosso refúgio, está aqui, o Senhor está conosco. Então vamos ter calma e cautela, que Deus vai nos dar a graça de passar por tudo isso e nós sairmos lá na frente vitoriosos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos hoje com o pastor Dr. Grijalva Miranda, na nossa live de entrevista, e tratando de assuntos que com certeza você que está nos acompanhando tem a sua pergunta, tem a sua dúvida. Nós temos mais uma pergunta. Gabriel, por favor. A gente está tendo um probleminha de compartilhamento. Então a gente vai dar um corte e reiniciar uma segunda parte da live para concluir. Porque algumas pessoas da área que não estão conseguindo compartilhar. Elas têm que reiniciar aqui. Tá bom? Muito bem, então. Então, daqui a pouco nós voltamos com a nossa segunda parte e encerrando a nossa entrevista. Graças a Deus, estamos de volta com a nossa live de entrevista. E hoje está conosco o pastor Dr. Grijalva Miranda. Estamos falando um pouco sobre o retorno das igrejas pós-pandemia. E queremos, nesse bloco, encerrar, dando as nossas considerações, e vamos iniciar pelo nosso convidado. Esperamos que Deus possa abençoar a sua vida. Você que não pôde ter acesso, agora nós abrimos o acesso a todos. Você pode compartilhar e pode também ver a entrevista na íntegra e os assuntos que foram abordados. Pastor Grijalva Miranda, para nós encerrarmos esse momento, diante do que está acontecendo, a sua palavra, eu vou ser ousado, eu vou pedir pelo menos assim, por gentileza, duas palavras relacionadas a tudo isso. Primeira, à luz das leis, né, como advogado, trazendo algo que possa beneficiar os líderes e aqueles que vão estar com as suas igrejas abertas. E segundo, uma palavra pastoral para as pessoas que estão em suas casas, aqueles que ainda têm familiares hospitalizados,
aqueles que estão sofrendo ainda, porque nós temos acompanhado que pessoas, através do tempo que elas ficaram em casa, foram cometidas de depressão, síndrome do pânico, problemas não só de ordem psíquicas, mas também espiritual. Então, fica a sua palavra, né? Primeiro como um jurista, tem um conhecimento das leis e pode também orientar os nossos líderes, e depois uma palavra pastoral. Amém. Bom, pastor Kennedy, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a oportunidade nos dada de estar aqui nesta manhã, conversando com os irmãos e as irmãs, e dizer para os nossos queridos pastores que, evidentemente, temos que ter nossas cautelas para que não venhamos a incorrer em nenhum crime. Como eu disse, né, a gente descumprir uma lei sobre saúde pública, nós estaremos incorrendo num crime passível de sermos processados na justiça, além de ter um problema mais grave ainda, né, se uma pessoa se contamina na sua igreja e, evidentemente, questionar que culpa foi do pastor que não tomou nenhuma providência, nenhuma precaução, o pastor pode, inclusive, responder, olhe bem, isso é muito grave, uma ação civil por indenização, porque a pessoa foi contaminada em virtude da liderança não ter tomado as cautelas necessárias em plena pandemia. Então, são situações que nós, como pastores, líderes, temos que tomar cuidado. Então, não é só abrir a igreja. Não é sobre a igreja. Não é só 20% dos membros podem vir. Tem que ter as cautelas necessárias, como nós falamos no começo. Temos que ter as cautelas. Não é? Eu vi uma igreja em São Paulo que, além desses cuidados que eles tiveram com álcool e máscaras, enfim, houve um distanciamento das cadeiras. Sim. Isso é importante também. Importantíssimo, né? Nós vamos, na nossa, por exemplo, nós vamos colocar uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Vamos isolar uma no meio. Não vamos tirar a cadeira, para depois não encostar. A cadeira fica lá, vamos colocar uma fita isolante aqui, proibido sentar. Bota uma sim, uma não, exatamente para manter o distanciamento. Aí você está de máscara, lavou as mãos com álcool gel quando entrou, ficou distante, eu creio que nós tomamos as cautelas necessárias. Não é? E, certamente, com a graça de Deus, nós não vamos ter problemas se tomarmos essas cautelas. Com relação às pessoas que eventualmente estejam contaminadas, as pessoas que sofreram, estão sofrendo ainda pelo isolamento, especialmente as pessoas mais idosas, nós temos uma palavra de conforto para essas pessoas, é que está acabando. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar aos pés de Cristo, rogando a Ele que isso tudo que idealizamos nesta manhã aqui, seja concretizado a partir do dia 22, que nós possamos voltar com as cautelas e assim voltarmos a ter aquele convívio com a igreja do Senhor, no templo do Senhor. Não é que em momento algum deixamos de ter convívio com o Senhor, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia, eu não havia dito, eu vou aproveitar esse momento último para dizer, nesses 100 dias de pandemia, eu e minha esposa, né, nós dois particularmente, a igreja passou 15 dias, mas nós passamos 45 dias em jejum, todo dia, de manhã até 1h da tarde. Todo dia, durante 45 dias, ou seja, metade do tempo quase, nós ficamos em jejum. Foi o maior período de jejum que eu fiz na minha vida cristã. Olha aí, a pandemia trazendo algum efeito positivo. Gente, e é algo fantástico. Até porque a sua vida é muito corrida, né? Pois é. As atividades. Eu não tinha como. Quer dizer, escritório, sala de aula, igreja, Deus me deu a oportunidade de estar 100 dias em casa, nunca aconteceu na minha vida, 100 dias em casa, com saúde, glorificando a Deus, estudando mais a palavra do Senhor, gravando minhas aulas com meus alunos, quer dizer, trabalhando, adorando a Deus, gravando os cultos. Então, gente, foi uma experiência bem diferente, mas, graças a Deus, tudo isso está passando e que os amados irmãos possam abrir o seu coração, confortar em si, com esta palavra de que tudo está passando e vai passar, e nós vamos voltar a ter a alegria do convívio no templo do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos e irmãs. É válido dizer, pastor Djalma, dentro dessa palavra,
aquele episódio que o Senhor Jesus estava no barco com os discípulos. Vendavais, ondas, a tempestade, e o Senhor Jesus no barco, tranquilo. Né? E os discípulos ficaram temerosos com tudo aquilo. Chegou até a dormir, né? Sim, dormiu, ficou tranquilo. Eu acredito que quando Deus permite, né, dentro da história da humanidade, certos episódios, ele também prepara tudo. Com certeza. Então, naquela embarcação veio as fortes ondas, a tempestade. Só que no final, diz o texto, houve tranquilidade, bonança. Então, e é isso que nós esperamos, né? Essa palavra pastoral é bem-vinda, porque existem pessoas que nos acompanham que às vezes não pertencem, eu digo assim, no sentido de estar como membro da igreja. Sim. Mas elas precisam entender que Deus também permitiu tudo isso para que elas se aproximem mais de Deus. Isso. Mas eu não sou da sua religião, não. Não estou falando de religião. Estamos falando Esqueça a do religião. reconhecimento que temos do Deus Todo-Poderoso, Isso. Criador dos céus e da terra, que nos fez e quer que nós tenhamos também essa comunhão. Eu ouvi uma frase, ou foi um texto, diante dessa pandemia, alguém disse, Deus parou a agenda de todos para que se voltem para Ele. Eu acredito que isso também é válido porque nós paramos um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, inclusive, nosso culto de ensino, né, hoje, 19 horas, Assembleia de Deus Ágape, nós vamos estar juntos, né, juntos pelas redes sociais, o nosso culto de ensino hoje. Eu vou falar exatamente sobre isso. Algumas verdades que a pandemia trouxe para nós, e alguns não sabiam, outros tinham esquecido. Nós, crentes, evidentemente sabíamos, né? Primeiro, que a vida é curta. Muita gente, antes da pandemia, acha que a vida não... Gente, a vida é curta e muito curta. Né? Que um vírus pode... Curta. Então, viva hoje e aproveite e adore ao Senhor. Né? Segundo lugar, a morte é real. Não é uma ilusão. A morte é real. Todos nós vamos morrer. Terceiro lugar, muita gente precisa entender que o maior bem, a pandemia demonstrou isso, que nós temos é a saúde. O maior bem, a maior riqueza. Sim. Quantas pessoas, com todo o seu dinheiro, não pôde fazer nada diante da pandemia? Muitas pessoas. Em todo mundo. Em todo mundo. Então, não, porque o Brasil é um país pobre. Todo mundo, pessoas que, na visão humana, importantes, Sim. perderam a vida com a pandemia. Sim. Então, a saúde é o maior bem que nós temos. Vamos cuidar da nossa saúde. E em quarto e último lugar, a família. A família. Quantas famílias se reanimaram agora nessa pandemia? Viram a importância que ela é. A família junta é coisa maravilhosa. E por último, e mais importante, sem Deus, nada se pode fazer. Deus precisa estar à frente de todas as coisas. Então, tudo isso, a pandemia fez muitas pessoas que não tinham essa visão terem. Graças a Deus que nós temos o privilégio de ter Cristo no coração e já sabíamos de tudo isso. Mas Sim. essas pessoas foram despertadas para esses fatos importantes que eu vou, hoje à noite, refletir com os irmãos na igreja, em nome de Jesus. Vai ser transmitido pelo Vai Facebook. Agora é assim. 19 horas. Que bom, então. Estamos conectados. Então, queridos, nós queremos agradecer a participação de todos, em especial, nosso irmão, amigo, pastor Dr. Djalma Miranda. Nos sentimos honrados de tê-lo aqui conosco. E você que nos acompanhou. Nós estamos com a nossa máscara, não é, Dr. Djalma? Aqui. Nós vamos sair daqui a pouco. Vamos sair de máscara. Com certeza. Então, ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia, que possamos estar atentos àquilo que foi apresentado pelos nossos governantes e esperar em Deus que isso cesse e possamos voltar às nossas atividades e que Deus possa estar estabelecendo aquilo que Ele tem revelado através da sua palavra. Aos nossos irmãos e amigos na Europa, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Claro que lá é um outro horário, né, pastor Djalma? Na Europa já é um outro horário. 6 horas. Já está chegando a noite, mas estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Também os nossos irmãos nos Estados Unidos. Deus abençoe. E os nossos irmãos em todo o Brasil, especialmente
em Fortaleza, os pastores, as lideranças, que possamos ter um bom retorno a partir do dia 22 de junho e que possamos ter todo o cuidado, como foi apresentado aqui, e claro, esperando em Deus que tudo isso vai passar. Nós queremos convidar o pastor Grijalba, faça uma oração por aqueles que nos acompanham. Também queremos agradecer os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Ágape, que estão acompanhando. Amém. Não podia deixar de acompanhar o pastor, né? Porque o pastor está vendo tudo. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Vamos ficar, então, com a oração do pastor Grijalba Miranda. Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, pela bondade que o Senhor tem sido com cada um de nós. Deus, muito obrigado porque esta pandemia, Senhor, está passando. Sim. Senhor, até aqui, Tu tem nos guardado. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhos e Tuas filhas espalhadas no mundo todo, sim, especialmente em Fortaleza, sim, ali no Conjunto Ceará. Deus, cuida daquele rebanho que o Senhor tem dado-nos a responsabilidade para conduzi-los. Senhor, abençoa todo o Teu povo na face da terra. Nos concede a graça para que possamos, Senhor, ao voltarmos depois desse isolamento, nós tomarmos as precauções necessárias e assim o Senhor possa debelar esse vírus, que essa vacina possa chegar o mais breve possível e nós possamos estar livres desse fantasma do coronavírus. Em nome de Jesus, guarda todo o Teu povo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.